Muito bem, este é Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site futura.org.br. E sempre na última quarta-feira de cada mês é dia do nosso quadro em parceria com a Comissão Permanente de Infância e Juventude. Pois é, segundo o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, divulgado pela Universidade Federal de São Paulo, o número de brasileiros que não bebem permaneceu quase inalterado entre os anos 2006 e 2012. Por outro lado, no mesmo período, houve aumento da quantidade ingerida por aqueles que consomem bebidas alcoólicas, o chamado comportamento de uso nocivo do álcool. E isso é percebido não apenas entre os adultos. O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe a venda de bebidas alcoólicas à criança ou ao adolescente, estabelecendo pena de detenção de 2 a 4 anos e multa a quem vender, fornecer ou entregar produtos que possam causar dependência física ou psíquica. Mas a legislação não parece estar impedindo esta prática. A Pesquisa Nacional de Saúde Escolar de 2012 entrevistou mais de 100 mil estudantes do 9º ano do ensino fundamental e revela que mais da metade dos entrevistados já havia tomado ao menos uma dose de bebida alcoólica, o que corresponde aí a uma lata de cerveja, uma taça de vinho ou uma dose de destilados, como uísque ou vodka. Então, no programa de hoje, a gente discute as repercussões do consumo de álcool entre os adolescentes e fala sobre os riscos da dependência. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio a Maria Regina Fay de Azambuja, ela que é procuradora de Justiça. E aqui ao meu lado está a Clarice Madruga, ela é pesquisadora da Unidade de Pesquisas em Álcool e Drogas da Universidade Federal de São Paulo e coordenadora do Levantamento Nacional de Álcool e Drogas. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas, participe com a gente da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões pela rede social, você já sabe, no facebook.com/canal Futura Oficial, você encontra aqui posts para comentar, curtir, compartilhar suas ideias, daqui a pouquinho eu repercuto suas questões aqui no estúdio, e também pelo Twitter, mandando sua mensagem para o perfil @canal Futura, você pode compartilhar sua história com a gente, se você em época de escola costumava aí consumir bebida alcoólica, se você agora percebe esse comportamento aí entre adolescentes, conte sua história para a gente. Ou ainda pelo telefone, você pode ligar para a gente no 0 Operadora 21 3523 4098, estamos aqui no aguardo da sua participação. Bem-vindas ao Conexão, tudo bem com vocês? Bem-vinda Clarice, bem-vinda Regina. Quero começar ouvindo de você, Clarice, que está à frente desse levantamento. Aqui eu divulguei alguns dados, focados nos dados gerais, considerando adultos e também adolescentes. Se tem um outro dado aqui da pesquisa do IBGE, mas a gente sabe que o consumo de álcool entre os adolescentes tem crescido, tem aumentado o volume de álcool que eles têm consumido no Brasil. Exato. A questão aqui a gente fala não de quantos adolescentes bebem, porque isso parece que está mais ou menos estável, não tem mais adolescentes que não bebiam e que passaram a beber. Mas aqueles em que já havia o comportamento de beber, o que a gente nota é que eles estão bebendo de forma mais nociva. E a gente tem vários indicadores, como a gente falou no outro programa também. O beber em binge é um dos principais que a gente usa, que a gente acha que a gente até vai conversar quando falar de questões práticas, de como que o adolescente bebe. Esse indicador é importante, que é aquele beber muito rápido, muito rápido, num período muito curto de tempo. Então, o que a gente notou foi isso, é que eles estão bebendo mais dessa forma e é extremamente nocivo. Bom, Regina, no Rio Grande do Sul houve uma mobilização aí da sociedade civil, com empresas, para a formulação, estou até aqui com a divulgação do Fórum Permanente de Prevenção à Venda e ao Consumo de Bebidas Alcoólicas por Crianças e Adolescentes. Na verdade, como eu já citei na abertura do programa, está lá na legislação, no Estatuto da Criança e do Adolescente, prevendo multa e prisão para quem fornecer não só bebida alcoólica, como outras substâncias que podem criar dependência na criança e no adolescente, mas parece que, como tantas leis no Brasil, essa de vender bebida alcoólica para menor, na maior parte do país, não pegou, né, Regina? O problema é bem mais amplo do que apenas o que diz a lei, não é? Nós temos uma cultura muito permissiva no Brasil, principalmente, quanto ao uso do álcool. Então, isso é tido pelas famílias como alguma coisa natural, alguma coisa que não prejudica, que não faz mal. E com isso, o adolescente e até crianças hoje, começam a fazer uso muito precoce e com isso os danos vão aparecendo a curto, médio e longo prazo. Então, este fórum, nós fomos provocados pela sociedade civil
que pediu ao Ministério Público alguma providência para o enfrentamento dessa questão. E foi a partir dali que a gente começou a organizar esse encontro com a sociedade civil. Uma vez por mês há essas reuniões onde nós debatemos, apresentamos dados, organizamos ações também junto com a sociedade civil, com o poder público, e tem se mostrado um espaço que cada vez mais é procurado pela sociedade. Bom, como disse a Regina aqui, a sociedade de certa forma aceita, né, a questão do uso do álcool. Para muitos pais ainda é visto como uma questão de um rito de passagem, o filho começar a beber ou mesmo a filha começar a beber nas festas. De que forma essa ideia ou essa consciência de que beber não é tão prejudicial como usar outras drogas acaba prejudicando e até facilitando o acesso das crianças e adolescentes ao consumo de álcool, Clarice? Então, eu acho que isso que ela falou que a Maria Regina falou é muito relevante no sentido da banalização. A gente estava falando há pouco aqui. A gente muitas vezes considera o álcool como uma categoria à parte das drogas, quando na verdade o álcool é uma droga psicotrópica, altera o cérebro da mesma forma. E quando a gente fala de uso precoce, uso muito cedo, num cérebro que ainda está se desenvolvendo, e daí, vou repetir, eu sempre costumo trazer esse dado, que o cérebro só termina mesmo de se desenvolver lá nos 24, 25 anos. Então, a idade legal ela é até um pouco arbitrária quando se pensa do dano que o causa. Em 18 anos já é a data que a idade que se permite vender bebida alcoólica no Brasil. Se permite vender, mas não quer dizer que o álcool não cause um dano permanente pelo fato de o cérebro ainda estar crescendo. Então, a gente banaliza por isso, por falta de conhecimento, de entender de que esse uso precoce, ele vai levar a danos não só a médio prazo, mas permanentes para a vida toda. Por exemplo, que exemplos a gente pode dar para quem está em casa conseguir identificar um pouco mais isso, né? Se a criança ou adolescente começou a beber muito cedo, que reflexos pode ter, que prejuízos pode ter para o desenvolvimento lá na frente? Então, a gente sabe que uma dessas áreas que não está pronta ainda no cérebro adolescente são as áreas do humor, as áreas da impulsividade, de tomada de decisão. E esse uso precoce vai fazer com que essas áreas se desenvolvam de uma forma diferente. Então, o que a gente vai ver diretamente é um risco muito maior de desenvolver doenças psiquiátricas como a depressão, como a ansiedade. E nessas duas grandes categorias tem uma série de subtipos, como por exemplo, síndrome do pânico, ansiedade generalizada. Então esses adolescentes que usaram muito precocemente, eles vão ter mais chance de desenvolver. Claro que nunca é causa e consequência, vai depender de uma predisposição genética, vai depender do ambiente, desencadear isso. Mas o uso precoce, sem dúvida, aumenta muito essas chances. Então isso se sabe, é muito conhecido, e muitas vezes a gente vê pessoas extremamente cultas, com conhecimento, que bebem uma cerveja junto com o próprio filho jovem, pensando que não, se eu bebo não tem problema. Claro que não vai ter problema para o meu filho, mas não, é um cérebro que ainda está crescendo, que precisa ser preservado. Agora, a gente pensando em relação a essa questão dos ritos de passagem, e principalmente nessa idade da adolescência, né, que a garotada aí está no ensino médio, está acabando o ensino fundamental, muitas vezes a questão de ser aceito no grupo é fazer o que o grupo também faz, né? Ou seja, desde ver aquele jogo de futebol, ir naquele show de rock, gostar das mesmas bandas, ir no shopping, no cinema juntos, até compartilhar o uso aí de substâncias como o álcool. Então, de que forma a gente pode tentar pensar aí que os pais muitas vezes têm que estar preparados, ou os adolescentes estarem um pouco mais espertos em relação a isso, Regina, para muitas vezes não fazerem o que não estão preparados ainda para fazer e se exporem a riscos que depois eles não sabem como calcular na frente. Eu acho que tu colocas um ponto muito importante, que é a conscientização. Nesse trabalho que nós estamos realizando e que nós chegamos nas famílias, através dos adolescentes que se apresentam embriagados no dia da festa da sua formatura, nós chamamos os pais, e a gente percebe que os pais não têm consciência do risco que o filho está correndo por usar álcool. Então, ele se expõe a atos de violência, ele se expõe ao insucesso escolar, enfim, toda a situação perigosa, não é? De sexo sem proteção. Eles ficam expostos de uma forma muito maior do que se não tivessem feito o uso do álcool. Esse é um ponto que tem nos chamado muito a atenção, a falta de conhecimento, a falta de consciência por parte dos pais do prejuízo que o álcool pode causar aos seus filhos.
Agora, o que a gente vê também nas pesquisas, os dados mostram aí que muitas vezes os adolescentes dizem: ah, eu não vou em tal festa se não tiver, né, o álcool, se não tiver alguma substância diferente, os meus amigos não vão participar da minha festa se não tiver uma bebida, e os pais acabam cedendo muitas vezes, né, Clarice, em relação a isso. Exato, eu acho que a questão questão do freio, né, da tomada de decisão, eu acho que essa é um grande desinibidor social, né? Ele atua justamente naquela parte de eu não vou fazer isso porque vai ser estranho, aquele pré-julgamento excessivo que muitas vezes o adolescente tem porque ele está recém formando a sua personalidade, tentando ser aceito. Então ele vai funcionar como um desinibidor. Mas é claro que esse desinibidor daí vai ser ultrapassado, ele vai tomar más decisões, vai dirigir bêbado, vai se envolver com sexo sem proteção. Esse dado que você falou, a gente divulgou há pouco tempo, 35% das meninas jovens nunca usam proteção ao fazer sexo. Então, assim, esse é só um dado, tem vários outros tipos de exposição que vão acontecer em função desse comportamento, dessa intoxicação, que na verdade desinibiu demais. E eu acho que entra aí a importância da comunidade científica, das pessoas que estão envolvidas com isso, mostrar que tem outras formas de se conseguir se desinibir um adolescente, não precisa ser necessariamente se intoxicando. Agora, a gente voltando à questão inicial que a gente falava da sociedade ser permissiva ou não, dos pais serem permissivos ou não, foi divulgado recentemente numa escola que é frequentada por alunos adolescentes de bom poder aquisitivo, de alto poder aquisitivo, que na festa de formatura era incluída a bebida alcoólica, a bebida liberada, com uma UTI na porta da festa. Ou seja, já incluindo, já pensando e prevendo que os alunos iriam passar mal. E os pais estão pagando por essa festa. Então, como é que a gente pode tentar raciocinar no início, né? Por que os pais já estão permitindo esse tipo de coisa, essa questão de não prever o risco que o filho está se expondo? Uma questão cultural fortíssima, né? A gente está numa sociedade que aceita, então conseguir lutar contra... Se for pensar, com exceção das culturas muçulmanas e algumas raras, o resto do álcool está inserido de uma forma muito profunda, né? A gente vive num país cristão, a gente tem até no ritual religioso o vinho. Então, assim, lutar contra uma questão cultural muito forte e saber mostrar a medida. Eu acho que são duas coisas importantes, que é, de forma geral, o álcool... a questão de regular a medida, mostrar que não precisa se intoxicar, não precisa ser um abstêmio, mas não pode também ficar se intoxicando regularmente. E a questão do uso precoce, que eu acho que em outras culturas avançou mais. Nos Estados Unidos é um exemplo, eles têm uma questão cultural muito forte com álcool, mas eles são absolutamente rigorosos com a venda para adolescente. Não se vai em lugar nenhum, não importa a sua idade, barba branca, eles vão pedir uma identificação com a idade. Então, isso é ponderar isso, porque não adianta mesmo lutar contra uma questão social, uma questão cultural fortíssima, mas eu acho que o conhecimento do dano que causa no cérebro em crescimento é o que realmente é importante para um pai, por exemplo, que se preocupa com o filho, ter o conhecimento, porque isso vai prevenir, é pensar na prevenção. E a questão das festas, não é? Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, o Ministério Público tem firmado termo de compromisso de ajustamento com as produtoras de festas, vedando a venda e o fornecimento de bebida no local da festa. E o que a gente observa? Que é possível, sim, a diversão entre os jovens sem o álcool. É uma questão cultural, não é? Mas que precisa ser mostrado para eles que eles podem se divertir muito mais do que se beberem, porque bebendo muitos não conseguem participar da própria festa de formatura. Eles são barrados porque já estão em estado de embriaguez a ponto de necessitar atendimento médico, muitas vezes a necessidade de encaminhar para um pronto-socorro porque estão em situação grave. Então, o problema é muito maior do que os próprios pais têm conhecimento. Os pais largam os filhos na frente da festa e acham que eles estão protegidos, que eles estão seguros. E, na verdade, o uso do álcool antes de entrar na festa coloca eles numa situação extremamente vulnerável. Essa questão da festa de esquenta em casa, ou na casa de um amigo, muitas vezes, isso também aparece, né? Quando eles sabem que não vão ter acesso à bebida alcoólica dentro da festa, conseguem de alguma outra forma, antes de irem para a festa, e como você disse, já chegam embriagados. Isso também acaba
colocando esses jovens em situações de risco gigantescas, né, Clarice? Sem dúvida, eu acho que essa questão da iniciativa do governo de realmente ir lá e fiscalizar a venda, eu acho que São Paulo também é um bom exemplo. Teve uma iniciativa muito recente de fiscalizar estabelecimentos que poderiam estar vendendo para menores, mas eu acho que a gente sempre esquece, às vezes fica uma lacuna. A gente pensa muito na festa e esquece que daí automaticamente esse adolescente vai no supermercado, vai comprar, vai beber em casa, vai beber na calçada, e daí a gente começa a pensar, poxa, quando... Eu acho que uma vez no Brasil eu vi alguém num supermercado pedir identidade de alguém que parecia jovem, é uma coisa que não acontece. Então, a atenção vai só para um lado e falta para o outro. É óbvio que se houvesse movimento para restringir, que eu acho que está acontecendo na maioria dos estados, de fechar na festa, tem que ser mais amplo, tem que ir para o mercado também, tem que ir na padaria. A gente tem padarias que vendem álcool. De fato, em países como a Inglaterra e o Reino Unido como um todo, há ações de fiscalização que eles acabam contratando jovens e adolescentes de até 21 anos para irem até os locais de venda, sejam bares, sejam restaurantes, sejam as discotecas, as festas, e na verdade, se não é pedido o documento, eles são multados na hora e se forem reincidentes num curto período de tempo, podem até perder a licença, terem que fechar, pagar uma multa e responder um processo ainda maior. Isso a gente não vê aqui no Brasil de uma forma mais efetiva, como casos pontuais, São Paulo ou mesmo no Rio Grande do Sul, são exceções, infelizmente, para um país tão grande e diverso como o Brasil, a gente pensar não só nas capitais também, mas no interior dos estados, pensar nessas ações de fiscalização ainda parece muito distante da nossa realidade, né, Regina? Se a gente pensar, por exemplo, no cinto de segurança, não é? Por que será que nós conseguimos adotar esse posicionamento? Porque houve fiscalização, houve controle. E a questão do álcool, por esse aspecto cultural, ele é negligenciado, não é? Pelo próprio poder público que deveria fiscalizar. Tu iniciasse a entrevista falando na legislação. Legislação nós temos, o que nós... De sobra, né? O que falta é exatamente a fiscalização e para isso a gente precisa de agentes públicos que estejam centrados, né, voltados para esse aspecto, mas isso é deixado de lado, porque é considerado algo que não é nocivo, que não prejudica. Então a questão da gente poder conhecer esses dados, não é? Que a Larissa nos traz é super importante porque é como a gente se colocar frente a frente com esses números e com o tamanho do problema, não é? Porque isso não é dimensionado pela família, pela escola. E assim, se a gente pensar numa proposta de prevenção, essa prevenção tem que começar muito cedo, quando a criança é muito pequena, ensinando o limite, não é? Porque é o limite que vai nortear o uso ou não uso da bebida. Então, aquele que não desenvolveu essa possibilidade de dizer não, de negar, ele vai ter mais dificuldade, principalmente na adolescência, onde o amigo bebe e se ele não bebe, ele fica em situação de desvantagem. Agora, uma questão que você apontou no comecinho em relação aos pais terem essa noção, dos pais estipularem os limites e da questão de opções de diversão sem o álcool. E aí a gente volta aos dados iniciais da pesquisa do próprio Lenad, que mostra que entre os adultos também tem aumentado o volume do álcool consumido, né? Entre aqueles que bebem, estão bebendo mais. E aí a gente volta e pensa, numa sociedade em que os pais estão bebendo muito mais, o exemplo desse adolescente é ver que os pais, os amigos dos pais, os tios só se divertem quando bebem muito, quando vão para a festa e fazem muito uso do álcool de diversos tipos de bebidas. Para o adolescente, esse é o modelo de diversão que ele tem. Como é que a gente pode tentar desconstruir essa imagem, Clarice? Exato. Inclusive, a gente vê nos dados, a gente pode fazer algumas estatísticas mais sofisticadas, vendo exatamente o que você falou, que o uso dos familiares é um fator de risco para o uso do filho adolescente. Filhos de pais que bebem muito, bebem mais também? Sem dúvida. E outra coisa, pais que abusam de álcool são eles em si um fator de risco para o filho usar qualquer droga, não é só o álcool. Por quê? Que é justamente essa ideia de que eu me divirto no estado alterado de consciência. Eu tenho que usar alguma coisa para relaxar. E isso vem com um exemplo. É puramente cópia, na verdade. A gente tem isso muito forte na criação e isso vai acabar sendo retratado. Não é necessariamente correlacionado ao tipo de droga. Né? Então, a hipocrisia de um pai que abusa de álcool constantemente, dizer, ai, Deus o livre, meu filho está usando maconha, nunca ninguém nessa família usou nenhuma droga. Usa álcool, usa toda a janta às vezes, fica intoxicado
todo final de semana, como que vai conseguir mudar o conceito desse filho de que não precisa usar nenhuma substância para se divertir? Queria só colocar mais uma coisa. Você trouxe o exemplo da Inglaterra, que é justo o que inspirou a gente a fazer uma outra pesquisa, que já é mais antiga, que é exatamente isso, sobre jovens que não são necessariamente menores, irem pedir, tentar comprar bebida, e a gente fez isso no país todo, para ter um índice de o quanto não existe esse tipo de fiscalização, e os nossos dados são assim. Saiu inclusive uma matéria bem grande, vai fazer 2 anos sobre isso. 85% em média dos estabelecimentos nunca pediram nenhum tipo de identificação. Pessoas que aparecem muito jovens, que era para ser instintivo. Na Inglaterra eles falam pense em 21, lá também a idade mínima para vender é 18, mas eles falam pense em 21 na hora de tentar reconhecer se esse jovem que está tentando comprar bebida tem a idade necessária para comprar ou não. Então, essa questão da fiscalização e da cultura de fato dos estabelecimentos pensarem em não venderem, assumirem essa responsabilidade para eles também. A gente está quase chegando no finzinho do programa. Eu queria só apontar aqui uma questão importante que a gente acabou não falando tanto, a questão da dependência, né? Além do consumo e de fato do binge drinking, de beber muito, se expor a riscos, tem a questão da dependência do álcool. Isso também tem uma questão, um fator hereditário fortíssimo, né? De fato, nem todo mundo que bebe vai se tornar um alcoólatra. Agora, quem tem uma predisposição, quanto mais cedo começar a beber, mais difícil pode ser esse tratamento. Não só mais difícil vai ser o tratamento, mas maior é a chance de desenvolver dependência. Claro que é sempre uma combinação de fatores, mas o uso precoce é um fator de risco, sim. E o que a gente viu com os dados do Lenard foi justo que a prevalência, a quantidade de adolescentes, proporcionalmente aos que bebem, que desenvolvem dependência, é idêntica à dos adultos. O que é muito preocupante, porque se for pensar no dano que isso vai causar, e se for pensar que isso é uma dependência que leva tempo, não é que nem o crack, né, que é uma dependência que escala muito rápido. Não, é uma dependência que leva tempo. Então, se a gente está tendo adolescentes, que o Lenard testou 14 e 18 anos os nossos adolescentes, então ele deve ter começado com 10, 11 anos a beber, para já estar manifestando indicadores de dependência com 16, 17, 18. E a gente viu 8% desses bebedores com dependência. Isso é importantíssimo, é um problemão de saúde pública, porque daí a gente entra toda uma questão de que onde é que essa gente se trata, né? A gente tem um sistema de saúde... A gente vai para esse outro problema de atendimento à saúde pública e saúde mental e problemas de dependência no Brasil como um todo. Exato. A gente tem várias perguntas aqui, infelizmente não vai dar tempo de colocar todas, mas quero ler aqui a participação da Lilian Lopes pelo Facebook. Obrigado, Lilian. Ela aponta que infelizmente é uma realidade, ela trabalha com crianças de 3 a 4 anos em uma creche e diz que já ouviu histórias de o pai ou o avô dando cerveja para crianças de 3 e 4 anos, ou seja, reforçando o que a gente já dizia aqui, essa questão da cultura mesmo do uso de álcool nas famílias. A Vânia pergunta em relação do alcoolismo ser um problema ligado a questões genéticas, isso a Clarice já apontou que pode ser um fator de fato predominante em relação a isso. A Lúcia aqui tem uma pergunta, a Lúcia aqui do Rio de Janeiro, obrigado Lúcia, vou encerrar o programa com a sua pergunta. Ela disse que tem um neto de 16 anos que já sofreu como alcoólico e após 3 meses o neto voltou a frequentar festas com álcool, com a permissão da mãe, e aí essa avó preocupada pergunta o que ela pode fazer, e aí eu quero ouvir de você, Regina, essa avó e tantas outras mães, avós e pais que querem tentar aproximar essa discussão dos adolescentes, começa-se por onde? Eu sugiro 2 caminhos. Buscar um atendimento, né? Convencer esse adolescente ou até a própria mãe a levar o menino para uma avaliação, um acompanhamento. E o outro caminho seria fazer um contato com o próprio Ministério Público da Infância e da Juventude. Não é com o fim punitivo, isso é importante deixar bem claro, é com o fim protetivo para esse adolescente. A gente quer evitar que esse adolescente se envolva em fatos mais graves. Muito bem. Então, nosso tempo infelizmente já acabou, então quero agradecer a Regina e a Clarice mais uma vez por estarem aqui comigo no Conexão. Obrigado a vocês pelas informações. Você de casa, obrigado pela companhia. Reflita um pouco mais aí sobre essa cultura permissiva, sobre o uso de álcool. E eu espero você aqui todos os dias, de segunda a sexta, às 2h30 da tarde, ao vivo, ou nas nossas reprises, 00:30 ou às 7 horas da manhã. Um abraço para você e até o próximo Conexão.